Bom, vamos dar início a mais uma revisão de neurofisiologia, onde nesse vídeo eu vou tratar dos mecanismos fisiológicos do sono e vigília, né? Então vamos começar com os ritmos, né? Tratando dos ritmos circadianos. Os ritmos circadianos representam o período de um dia, ou seja, 24 horas, né? No qual se completam as atividades do ciclo biológico dos seres vivos, e uma das funções deste sistema é o ajuste do relógio biológico controlando o sono e o apetite, né? Então, o relógio biológico, ele é um termo utilizado para denominar uma estrutura naturalmente existente no nosso organismo, né? Existente em todos os seres vivos. Ele é capaz de regular os horários de todos os acontecimentos corpóreos, possibilitando uma previsão de quando os mesmos irão ocorrer, né? Então, nas próximas 24 horas, em que se baseia o ritmo circadiano, cada órgão do corpo humano manifesta o seu pico de funcionamento, que é um período em que é realizada a autolimpeza do corpo. Então, assim, a cada 2 horas, divididas entre as 24, um órgão ele necessita da utilização de mais energia. Então, um exemplo, de 1 a 3 horas, digamos assim, um exemplo, de 1 hora a 3 horas da tarde, o fígado ele vai estar no seu pico de funcionamento. Ele vai estar no seu pico de funcionamento de 1 até 3 horas da tarde. Então, com 24 horas, a 1 hora da tarde até as 3 horas da tarde, ele vai novamente estar no seu pico de funcionamento. O pulmão, digamos que seja de 3 horas a 5 horas. O intestino grosso de 5 horas a 7 horas. Então, isso é o chamado relógio biológico, né? E aí está dentro do ritmo circadianos, porque ele vai completar o período, ou seja, ele vai completar o ciclo a cada 24 horas, né? Então, o ritmo circadiano, ele regula os ritmos que está relacionado à digestão, à renovação de células, o controle de temperatura corporal, né? E conforme o horário e a necessidade do organismo, ele libera, através da glândula pituitária, os hormônios responsáveis por uma série de funções do organismo. Então, Carla, o que vem a ser essa glândula pituitária? É a hipófise, né? A hipófise, que é a glândula mestra. Essa glândula, ela libera hormônios que são responsáveis por uma série de funções do organismo. Então, aí tratamos do ciclo também, do ritmo, aliás, infradianos. O ritmo infradianos, ele tem uma periodicidade que vai acima de 28 horas, né? Esse ritmo infradianos é um ritmo de baixa frequência, né? Como, por exemplo, o ciclo menstrual. Podemos perceber que o ciclo menstrual, a sua frequência vai acima de 28 horas, né? É um ritmo que tem uma baixa frequência, que ocorre com uma baixa frequência. E temos também o ritmo ultradiano, que é um ritmo que tem uma alta frequência, ou seja, a sua periodicidade, ela é completada abaixo de 28 horas. Então, como por exemplo, os batimentos cardíacos, né, que é da ordem de minutos. A cada minuto temos o nosso batimento cardíaco. Então, é um exemplo de um ritmo ultradiano. Então, recapitulando, o ritmo
circadiano, ele representa o período de um dia, né, 24 horas, como por exemplo, o sono está dentro do ritmo circadiano. Se eu durmo de 8 horas da noite e acordo, digamos que 6 horas da manhã, eu só irei dormir novamente às 8 horas da noite do outro dia e irei acordar às 6 horas da manhã do outro dia. Então, percebam que ele executa um período, ele está dentro de um período de 24 horas, né? E aí temos, como vimos, o ritmo infradianos, que ele, a periodicidade dele vai além de 28 horas, como eu citei. O ciclo menstrual é um ritmo de baixa frequência, não ocorre com tanta frequência, né? E o ultradiano, que a periodicidade obedece a um ritmo de menos de 20 horas, né? Um ritmo de alta frequência, ele ocorre com muita frequência, como por exemplo os batimentos cardíacos, que é da ordem de minutos. E aí partimos para a regulação sono-vigília, né? Então, o processo de regulação dos períodos de sono e vigília utiliza-se do hormônio melatonina, né? Então, a melatonina, ela estimula, além de ser o hormônio do sono, ela estimula o sistema imunológico. Por isso que o sistema imunológico está tão ligado ao fato de dormirmos bem, né? Então, é um hormônio produzido pela glândula pineal, que tem o tamanho de uma pequena ervilha, né? E situa-se no centro do cérebro, ou seja, a glândula pineal, ela tem o tamanho de uma pequena ervilha, ela está situada no centro do cérebro e ela libera a melatonina, né? Então, a secreção da melatonina produz-se durante a noite em resposta à escuridão, né? Então, atinge o nível máximo no meio da noite e depois diminui até amanhã. Então, a síntese e a entrada em circulação da melatonina são inibidas pela luz, né? E é o hormônio do ritmo circadiano, porque ela está dentro de um período que obedece uma periodicidade de 24 horas, né? Então, a melatonina, ela é inibida pelos estímulos de luz. Por isso que é tão importante, na hora de dormir, não estarmos expostos a nenhum estímulo da claridade, porque aí acaba sendo inibido a melatonina e a gente não consegue dormir de uma forma eficiente, né? Então, em ambiente escuro e calmo, os níveis de melatonina do organismo aumentam, causando sono. Então, consequentemente, se de repente estamos na hora de dormir expostos a um ambiente movimentado, a um ambiente claro, consequentemente a melatonina não vai ser secretada e consequentemente teremos muitas dificuldades para dormir, né? Então é importante eliminar do ambiente quaisquer fontes de som, de luz, aroma, cheiro, né, ou calor que possam acelerar o metabolismo e assim impedir o sono. Então, o relógio biológico central corresponde a um grupo de neurônios que está localizado no hipotálamo, né? Que é a região do cérebro responsável pelo controle de certas funções, tais como a fome, a sede, a respiração, a circulação do sangue. Então, esse grupo de neurônios ele é conhecido pelo nome de núcleo supraquiasmático, o NSQ, né? Através de uma via sináptica, né? A via sináptica são comunicações entre si e de neurônios, há uma conexão entre a retina e o núcleo supraquiasmático. Então, a retina ela está vinculada através dessas vias sinápticas ao núcleo supraquiasmático. Então, durante o dia, a retina ela estimula,
né, o núcleo supraquiasmático. Então, minha gente, vamos dar continuidade com a questão do sono ser um comportamento, né? Então, por muito tempo, acreditou-se que o sono era um período em que a atividade cerebral estaria muito reduzida. E essa redução da atividade cerebral seria ocasionada pela fadiga, né? Ou seja, pelo cansaço provocado pelas várias horas de vigília, ou seja, pelas várias horas em que o nosso cérebro estaria em atividade, o que causaria uma menor sensibilidade a estímulos que normalmente nos manteriam acordados. Entretanto, atualmente sabe-se que outros mecanismos que não os sensoriais, sabemos que os mecanismos sensoriais são aqueles responsáveis pelo processo de informações. Então, atualmente, sabe-se que outros mecanismos que não os sensoriais têm influências maiores na regulação do ciclo do sono, né? Então, vamos ver a característica do sono. O sono, ele tem a atividade motora reduzida, que é a atividade que está relacionada aos movimentos, né? A resposta reduzida à estimulação, nosso organismo, ele está mais privado das estimulações externas durante o sono. Temos uma postura estereotipada durante o sono, ou seja, no humano, essa postura é deitado e de olhos fechados, tem uma reversibilidade fácil, ou seja, o comportamento do sono é reversível. Eu estou dormindo, mas eu posso ser facilmente acordada a partir do momento que me estimulam a acordar. Caso não haja uma reversibilidade fácil, trata-se já de um quadro de coma, né? Então, dando continuidade, vamos ver as fases do sono, né? Uma das fases do sono é o sono REM, que é também chamado de sono paradoxal, né? É a fase do sono na qual ocorrem os sonhos, né? Durante esta fase, os olhos movem-se rapidamente e a atividade cerebral ela é bem similar àquela que se passa nas horas em que está acordado, né? Então, no REM, o cérebro ele bloqueia os neurônios motores, né? Ou seja, nessa fase estamos privados de certas movimentações. Então, isso acontece para que o corpo não obedeça às ordens sonhadas ou as encene, né? Muitas vezes estamos sonhando e no sonho estamos em bastante movimentação. Então, o que é que acontece? O cérebro ele bloqueia os neurônios motores justamente para que a gente não obedeça, né, às ordens sonhadas ou venha querer ensinar aquilo que estamos sonhando. Então, o resultado desse bloqueio dos neurônios motores através do cérebro é conhecido como paralisia do sono, que é uma paralisia temporária do corpo, né? E ela ocorre imediatamente após o despertar. Muita gente, após o despertar, muitas vezes fica meio que imobilizado após um sonho, né? Não consegue se mexer. É porque os neurônios motores ainda estão bloqueados pelo cérebro, certo? Então, a duração do sono REM, o tempo total de sono REM, ronda os 90 a 120 minutos por noite, né, para adultos. Entretanto, a quantidade de sono REM diminui com a idade, certo? Então, os neurotransmissores excitatórios, eles abrem, aliás, desculpem, o maior consumo de oxigênio pelo encéfalo, né, o maior consumo de oxigênio pelo encéfalo, ele ocorre durante o sono REM, certo? O corpo ele é imobilizado, com exceção dos músculos, dos olhos, da respiração
e coração, né? Ou seja, durante o sono REM estamos imobilizados, nossos músculos estão imobilizados, mas os músculos dos olhos, da respiração e do coração continuam trabalhando, né? Temos nessa fase do sono REM sonhos detalhados, né? Sistemas fisiológicos de controles são dominados pela atividade simpática, ou seja, a atividade simpática ela está relacionada à atividade de estresse, né? Ou seja, o nosso organismo responder às estimulações que estão vinculadas aos estresses, né? Então, há nessa fase o aumento da frequência cardíaca e respiratória, porém de uma forma irregular, né? E também no sono REM ocorre a baixa temperatura corpórea. Isso aí ainda é inexplicável, o porquê que nessa fase a nossa temperatura corpórea encontra-se no nível baixo. E aí tem nessa fase também muitas vezes a ereção do pênis e do clítoris, né? Então vamos tratar do sono não REM, que é também chamado de sono de ondas lentas. O sono não REM, ele ocupa cerca de 75% do tempo do sono e é dividido em 4 períodos distintos, né? Conhecidos como estágio 1, 2, 3 e 4. Né? E aí nessa fase do sono não REM, não há sonhos complexos, certo? E há nessa fase o aumento da atividade parasimpática, ou seja, percebemos que durante o sono REM temos um aumento da atividade simpática, que é a atividade que está vinculada aos estímulos relacionados a estresse. Já no sono não REM, na fase do sono não REM, aqui há um aumento da atividade parasimpática, que é a calmaria, né? Que são as atividades relacionadas aos baixos estímulos, é onde há uma diminuição da frequência cardíaca, certo? E aí vamos ver o estágio 1 do sono não REM, que ele começa com uma sonolência, dura aproximadamente 5 minutos, a pessoa adormece, né? Esse estágio tem uma duração de 1 a 2 minutos, estando o indivíduo facilmente despertável. Nesse estágio 1 do sono não REM, a gente consegue despertar de forma fácil, né? Está relacionado com acontecimentos, a atividade onírica, que é a atividade que está relacionada aos sonhos, né? Ela está sempre relacionada com acontecimentos vividos recentemente, ou seja, é quando a gente está naquela sonolência e lembrando de certos acontecimentos vividos recentemente, né? Então, aqui há alguma atividade da musculatura esquelética, certo? Nessa fase. Então, no estágio 2, caracteriza por a pessoa já dormir, porém não profundamente, né? Dura cerca de 5 a 15 minutos. Nessa fase, os despertares por estimulação táctil, fala ou movimentos corporais são mais difíceis do que no estágio 1. A gente percebe que no estágio 1 da fase não REM, a gente consegue despertar de forma fácil. Já no estágio 2 da fase não REM, esse despertar já se torna um pouco mais difícil, né? Ou seja, os despertares pela estimulação táctil, pela fala ou movimentos corporais são mais difíceis do que no estágio anterior. Aqui a atividade urínica, que é a atividade relacionada aos sonhos, já pode surgir sob a forma de sonho propriamente dito, com uma história integrada, né? No estágio 3, tem muitas semelhanças com o estágio 4, né? E muitas vezes algumas biografias tratam o estágio 3 igual ao estágio 4, mas nessa fase os estímulos necessários para acordar são maiores, né? do que no estágio 2. Ou seja, nessa fase, no estágio 3, aliás, temos muita dificuldade para acordar. Estamos no sono mais profundo, né? Então, do estágio 3 para o estágio 4, há uma progressão da dificuldade
de despertar. Esse estágio ele tem a duração de cerca de 15 e 20 minutos, né? No estágio 4, são 40 minutos de sono profundo. É muito difícil alguém acordar nessa fase do sono, né? Depois a pessoa retorna ao terceiro estágio por 5 minutos e aí ao segundo estágio por mais 15 minutos. Entra então no sono REM, né? Este estágio não REM do sono caracteriza-se pela secreção de hormônios do crescimento. É um estágio muito importante do sono, né? Porque nele está a secreção do hormônio de crescimento em grandes quantidades, né? A liberação da leptina, do cortisol. A leptina já sabemos que é aquele hormônio que está vinculado a uma questão de saciedade, né? Promovendo nesse estágio a síntese proteica, ou seja, a fabricação da síntese proteica, porque como o nosso organismo ele está dotado da leptina, né, que é um hormônio que nos traz uma saciedade, que é um hormônio que traz ao nosso organismo uma alta energia. Então, nessa fase, a proteína ela está sendo fabricada, né? Inibe o catabolismo. O catabolismo vimos no assunto de alimentação, do comportamento alimentar, que o catabolismo é um procedimento em que o organismo ele está com uma baixa energia. E aqui há um procedimento contrário ao anabolismo. Vimos que o anabolismo é quando há fabricação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples, que é justamente, eu citei lá o exemplo da proteína, que é fabricada a partir de aminoácidos, né? Então, nessa fase do sono, a inibição do catabolismo. O sono não REM tem um papel anabólico, como eu falei, que é quando o organismo ele está em alto nível de energia, fabricando moléculas importantes como a proteína, né? E nessa fase também é quando ocorre a recuperação de energia física. Então percebam que o estágio 4 da fase não REM é um dos estágios do sono mais importantes, né? Então vamos falar do ciclo do sono. Então nós, seres humanos, né? Nos seres humanos, o ciclo do sono, ele se inicia pelo sono não REM. Ou seja, o ciclo do sono, ele começa pelo sono não REM. Então, durante uma noite normal, passamos pelos estágios do não REM, depois pelo REM e então de volta pelos estágios não REM, repetindo o ciclo a cada 90 minutos. Então, esse ciclo ele é repetido a cada 90 minutos durante uma noite de sono. Ou seja, passamos pelo sono não REM, primeiramente, né, pelos seus estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, passamos para o sono REM e aí voltamos. E o ciclo vai se repetindo a cada 90 minutos. Então, durante uma mesma noite, o sono de ondas lentas, que é o sono não REM, é interrompido por 4 a 6 episódios de sono REM, né? Então, cada episódio tem aproximadamente 20 minutos. Então, veja que o sono não REM, ele é interrompido pelo sono REM a cada 20 minutos. Então, o primeiro REM é após 1 a 2 horas de sono de ondas lentas, certo? Então, vamos ver os estágios do sono, né? A vigília é o estado em que se está privado do sono, né? Aí vem o relaxamento e a sonolência, que é a fase do não REM. Daí vem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. E aí vem o sono REM. E aí vamos ver a importância do sono, né?
O sono é importante porque há uma pausa no trabalho cognitivo. Sabemos que o trabalho cognitivo é um processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, da associação, da memória, da imaginação. Então, todo o nosso trabalho cognitivo, né, ele recebe uma pausa a partir do momento que estamos dormindo, né? O estágio ocorre aí durante o sono, o estágio de maturação neural, que é a aquisição de novos conhecimentos. É quando estamos dormindo que conseguimos solidificar os nossos conhecimentos, né? Durante o sono que ocorre o período para a organização do metabolismo. Acredita-se que a função primária do sono de ondas lentas é permitir o repouso do cérebro, né? Durante a fase do não REM. Durante o sono não REM, o nosso cérebro ele passa a ficar em repouso. É durante o sono também, como vimos, que há liberação de hormônios, né? Há uma integridade do sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema imunológico ele passa a ser liberado e ser mais eficiente durante o sono. O sono REM ele parece promover o desenvolvimento cerebral e a aprendizagem, né? Durante o sono REM que há o desenvolvimento cerebral, que há o desenvolvimento da aprendizagem. Porém, não se sabe ainda como se executa estas funções, né? E aí a privação do sono acarreta a perda da capacidade cognitiva, né? Distorções perceptuais, distorções no PCB ou até mesmo alucinações, a falta de concentração, né? Tudo isso é ocasionado pela privação do sono. O sono perdido ele nunca será recuperado. Observou-se que o estágio 4 e o sono REM são os que percentualmente mais se recuperam, certo? Então, as funções do REM, né, é de consolidar a memória, né, nessa fase que a gente consolida a memória, elimina informações inúteis, né, impede o armazenamento de sobrecargas desnecessárias, ou seja, tudo aquilo que está sendo formado no nosso cérebro desnecessariamente, todas aquelas informações desnecessárias, elas são impedidas de ser armazenadas durante o sono REM. Então, o sono REM executa funções que facilitam a aprendizagem. Em humanos, o aumento da aprendizagem leva o aumento do tempo do sono, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue dormir, porque, como vimos, é durante o sono REM que essa aprendizagem está sendo solidificada. Então, quanto mais informações temos para ser armazenada no nosso cérebro, mais tempo dormindo passamos para que essa atividade ela possa ser executada. Então, as alterações do sono, atos como conversar, caminhar e gritar, ocorrem usualmente durante o sono não REM, né? Durante a fase do sono não REM, é normal, a alteração do sono não REM é acarretado pelo ato de conversar, de caminhar, de gritar, dormindo, né? O sonambulismo, que é o caminhar dormindo, tem seu auge aos 11 anos de idade e é incomum em adultos, né? E ocorre usualmente no primeiro estágio 4 do sono não REM da noite, ou seja, no primeiro sono REM da noite, no estágio 4, é que é comum ocorrer o sonambulismo. Tem a soniloquência, que é o falar durante o sono, que é geralmente uma fala confusa e sem sentido, e tem o terror noturno, que é mais comum em crianças de 5 a 7 anos de idade, iniciam no estágio 3 ou 4 do não REM, e há uma sensação de pânico incontrolável durante nessa alteração de terror noturno. E é diferente do pesadelo, o terror noturno, né? Porque o pesadelo são sonhos complexos
que ocorre durante o sono não REM. Durante o sono REM, na verdade. E o terror noturno, ele ocorre no estágio 3 ou 4 do não REM. Então, na verdade, é mesmo uma sensação de pânico incontrolável que difere do pesadelo. Então, minha gente, finalizamos aqui o vídeo de neurofisiologia, tratando da fisiologia do sono. Em caso de dúvida, me procurem no WhatsApp ou no Facebook. Me desculpem alguns erros, algumas desconcentrações durante o percurso da explicação, porque eu venho no cansaço mental devido à pressão das provas. Mas, de qualquer forma, como eu falei, em caso de dúvida, me procurem, que de alguma forma eu tiro a dúvida de vocês.